E aí, quem nos ajuda a entender todo esse cenário de recorde, de positividade dessa semana? E aí eu vou até colocar uma nova opção aqui também, talvez, hein, Lucinda? Fernanda Nakagawa não está. Eu estou essa semana inteira aqui no fechamento de mercado e a gente está o quê? Vendo o Ibovespa decolar, hein? Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Eu acho que também temos que dizer o seguinte. O Nakagawa em Davos deveria estar fazendo o dólar subir, né? Demanda, porque certamente ele está fazendo lá muitas compras, mas não é isso que a gente está vendo. Não é. Eu estou aqui no fechamento, desde que eu cheguei aqui é recorde atrás de recorde. Fernanda Nakagawa, aqui a gente está dando sorte, né? É isso, o grupo das meninas tá que tá essa semana. É verdade. Lucinda, bem-vinda. Obrigada, Muriel. Mas a verdade é que toda vez que a gente vê um movimento tão forte da Bolsa, não tem como atribuir a nenhum outro motivo que não seja capital estrangeiro. Não existe capital aqui suficiente para impulsionar a Bolsa do jeito que a gente está vendo. Então, todas as outras razões que foram mencionadas, elas podem estar fazendo algum efeito, mas certamente de forma muito marginal. É muito dinheiro que está entrando. Para a gente ter uma ideia, durante todo o ano de 2025, foram 25 bilhões de reais alocados para a Bolsa, destinados para a Bolsa. A gente já tem mais de 8 bilhões somente aí nesses 20 primeiros dias. E por que esse estrangeiro está vindo? Tem algumas razões. Uma delas é a percepção de que tem uma superalocação já nas bolsas americanas, em grande medida por conta das ações de tecnologia que atraíram muito investimento. Para você ter uma ideia, no fechamento de 2025, aproximadamente 70% da alocação dos investidores em ações no mundo estavam nos Estados Unidos. É muita coisa. E no mercado emergente, a gente está com uma subalocação. Pelo balanceamento do MSI, que é um índice que é um parâmetro de como deveriam estar organizadas as carteiras globais, os emergentes devem responder por aproximadamente 10% dessa alocação. E nesse momento a gente viu que essa participação de emergentes estava muito inferior, entre 6% e 7%. Então, o que pode estar acontecendo também é uma ideia de que lá fora as ações de tecnologia já subiram muito, o mercado americano já bombou, tem muita dúvida sobre se houve um excesso de investimento por parte das empresas de tecnologia em IA e o quanto que isso vai provocar um retorno ali para a receita, né, para o caixa das empresas. Então, tem uma busca por ativos alternativos a esses de tecnologia, que são os ativos reais. E uma ótima opção são commodities. A Bolsa Brasileira tem um peso, 1/3 da Bolsa Brasileira é formado por empresas relacionadas a commodities. Portanto, a gente é um destino natural nesse movimento de troca de alocação no mundo. Pois é, muito interessante isso, como que o Brasil acaba chamando a atenção naturalmente já no começo do ano, mas ainda mais agora nessa semana e renovando recordes atrás de recordes. O que chama atenção também é esse argumento que a gente está vendo muitas pessoas falando também, que pode ser essa injeção de capital que está vindo aí do Banco Master. Começou nessa semana a devolver os valores, né, que foram investidos. O Will ainda não, é importante deixar claro, mas o Banco Master já. Faz sentido esse argumento? Em geral, quando você tem esse dinheiro alocado em CDB, o mais provável é que o investidor vá procurar outro CDB, um ativo de renda fixa. Ainda mais nessa situação em que esse investidor saiu machucado. Ele colocou um dinheiro num ativo que ele considerava seguro, que tinha ali a cobertura do FGC, tomou um prejuízo porque viu o dinheiro ficar parado por muitos dias. Eu consideraria improvável que esse dinheiro tivesse vindo de forma relevante para a Bolsa. Acho que parte desses investidores podem estar, inclusive, pagando dívida, fazendo dando outros destinos para a renda variável é improvável. E esse movimento forte que a gente está vendo realmente é gringo na veia, é fluxo de fora, né? Então, e que na visão dos analistas, quando você conversa com gestores, com gestores de fundos de multimercado, fundos de ações, a aposta é que esse movimento tende a continuar por conta dessas razões todas. Quer ver um número interessante também? Esse é um dado do Tesouro Americano, mas que se refere ao fim de 2024. Quem levantou esse número foi um relatório do Banco Itaú, da equipe de análise do Banco Itaú. Cerca de 17 trilhões de dólares de investidores estrangeiros estavam alocados no mercado americano
ao final de 2024. Se a gente está vendo essa rotação de carteira, imagina se 1% desses 17 trilhões de dólares vierem para o Brasil. Então, assim, muito dinheiro, quer dizer, tem um potencial de mexer com a Bolsa Brasileira de forma muito grande. E lembrando que os mercados da América Latina têm uma coisa que os analistas, os especialistas chamam de beta. Toda vez que tem um movimento positivo para emergentes, na verdade, positivo ou negativo, toda vez que tem um grande movimento de emergentes em bloco, os mercados da América Latina, eles reagem mais, eles sobem mais ou eles caem mais. Então, essa força que a gente está vendo nas bolsas, que não é só no Brasil, a Bolsa do México está acumulando uma alta também super relevante, a Bolsa da Colômbia, na verdade, está liderando no ano, está com uma valorização mais ou menos em 16%, de 16% em dólar ao longo de 2026. Então, esse movimento tem a ver mesmo com é um pouquinho de dinheiro que hoje está alocado nos Estados Unidos, que precisa vir para os mercados emergentes para provocar essa alta tão forte. Acaba chamando essa atenção, né? E aí até queria te ouvir com relação a essa projeção que a gente viu o Morgan Stanley divulgar esse relatório, super interessante, que está falando na possibilidade de ultrapassar os 171, depois que passou os 171 mil pontos, está prevendo que talvez nesse ano ainda o índice possa alcançar 250 mil pontos. Morgan Stanley fala num potencial de alta aí de em torno de 46%, dependendo do resultado da eleição. Você acha que a gente tem espaço ainda para crescer tanto? Porque muita gente com quem a gente conversou ao longo dessa semana fala realmente a bolsa está barata, tem espaço, mas a gente já cresceu bastante. Foram 13 mil pontos, por exemplo, só no dia de hoje. Tem uma outra conta quando a gente pensa em precificação, que é assim, que as bolsas do mundo, quando você compara aquele indicador de relação preço-lucro à média histórica, que o mundo todo, especialmente as bolsas emergentes e principalmente a americana, esses preços eles estão cerca de 10% acima dessa média histórica. E que no caso do Brasil, a gente está com um desconto, quer dizer, o nosso preço ainda está cerca de 10% abaixo dessa média histórica. Então assim, tecnicamente, se esse tipo de estatística de fato continuar valendo, né? Porque tem gente que diz que também essa relação preço-lucro histórica é de outros momentos, quando o Brasil era investment grade, e nós não somos mais. Mas o fato é que, tecnicamente ou teoricamente, teria espaço para uma valorização adicional, sim. Agora, é super difícil fazer qualquer tipo de previsão, ainda mais considerando cenário eleitoral. E tem uma variável que vai ser bastante importante daqui para frente, que é a taxa de juros. Todo esse movimento positivo, embora hoje ele seja super alimentado pelo mundo, né, por esse fluxo global, ele também está levando em consideração que vai ter um corte de juros a partir de março. É esse cenário que está sendo considerado. E toda vez, tem um dado histórico também um cálculo feito pelo Itaú, que historicamente, toda vez que o Banco Central iniciou um ciclo de corte de juros, o Ibovespa subiu em média 18% nos 6 meses que se sucederam. Então, ao longo do semestre, após o início do ciclo de corte de juros, o Ibovespa se valorizou em média 18%. E o melhor momento para você surfar essa onda positiva é você começar a colocar dinheiro 3 meses antes desse ciclo, que é o que está acontecendo agora. Se o mercado acredita que é em março, então, supostamente, esses investidores já estão vendo uma oportunidade e ampliando a sua exposição aqui às ações brasileiras. Agora, se eventualmente esse corte não vier, se ele for mais brando do que o mercado acredita, aí a gente pode começar a ver o impacto negativo sobre o resultado das empresas. E aí é possível que esse entusiasmo todo se resfrie. O que as pessoas estão dizendo, os analistas estão dizendo de modo geral, é que hoje a Bolsa está respondendo a um movimento global, mas que ao longo do tempo, ao longo do ano, as questões domésticas vão prevalecer. Basicamente, movimento de taxa de juros e a disputa eleitoral. São essas duas variáveis-chave aí para 2026. E aí até queria entender um pouco sobre, especificamente, as ações que a gente estava de olho acompanhando, o que está subindo, o que está descendo, e é interessante o quanto que, nesse momento, a gente vê o que segura essa alta tão intensa do Ibovespa são os bancões no dia de hoje, né? A gente teve ontem Vale subindo muito forte, a gente teve Petrobras subindo muito forte,
Hoje a gente tem até algumas ações da Petrobras subindo, Vale operando levemente em alta e a gente tem também ações da Petrobras caindo e ações de petrolíferas caindo no dia de hoje, seguindo o caminho do petróleo também, mas ao mesmo tempo os bancões hoje parece que estão dando tom, subindo mais de 4%. Como é que você enxerga essa preferência, pelo menos no dia de hoje, aparentemente, por parte dos investidores, agora olhando para esses bancões? São meio que a porta de entrada? Sim, também papéis muito líquidos, papéis com grande peso no Ibovespa, são as preferências em geral quando o investidor estrangeiro vem para o Brasil. O que aconteceu, que os analistas descrevem, é que esse primeiro movimento de alta da Bolsa foi impulsionado por compras de ETFs, que são aqueles fundos que tentam replicar o desempenho do Ibovespa. Aí, nesse momento, quem sobe primeiro são justamente as blue chips, Vale, Petrobras, que são os papéis que têm mais representatividade dentro desses índices, né, dessas referências. Só que agora a gente já está vendo fundos também que fazem escolhas, né, fundos de investimento ativos que vão escolhendo ações específicas para comprar Brasil. E aí, nesse momento, outros papéis, por exemplo, papéis de bancos, ganham ainda mais relevância. E a gente está vendo, por exemplo, o Cogna subindo muito. Muito. Nos setor de educação dias. E varejo hoje. Exato, que era um setor que estava também muito descontado e as empresas passaram por uma reestruturação e começaram a apresentar resultados mais positivos. O setor de varejo também, papéis relacionados ao consumo doméstico que não estavam tendo um desempenho tão positivo na semana passada, agora subindo. Então, é claramente esse investidor, esse gestor de fundos mais ativo, como a gente chama, fazendo essas escolhas, buscando boas oportunidades, olhando para preço, olhando para fundamento. O risco sempre, Muriel, é aquela história. Quando o entusiasmo é grande demais, a onda está forte demais, a queda pode ser grande e aí você acaba relativizando os problemas. A gente sempre vê isso quando o mercado começa numa onda de otimismo, começa a ver, por exemplo, IPOs, aí ofertas de ações de empresas que às vezes não são tão bem avaliadas, elas são compradas a preços excessivos. Então, esse é um momento que o investidor precisa tomar muito cuidado, porque essa onda ela acaba disfarçando assim, outras questões. Por exemplo, a chata que sempre fala do juro de longo prazo. Mas é importante lembrar. Mas esse juro de 8%... É o seu papel. É o meu papel. É o juro de 8% ao ano das NTNBs, que tem esse dado, ele indica que tem um problema, né? Que a gente é um termômetro ali que indica que tem uma febre ali na economia brasileira, um desequilíbrio. E lembrando que juro alto, especialmente quando é o juro de longo prazo, é um inimigo direto do mercado de ações, das empresas. Então, essa é uma questão também que precisa ser monitorada e que, por conta disso, qualquer cenário aí de 200 mil pontos, 250 mil pontos, fica um pouco difícil de ter total confiança, né? Enquanto a gente não tem todo o cenário de começar a acompanhar a eleição, que vai ser mais para o segundo semestre, a gente tem toda essa expectativa para os próximos dias, para ficar em torno, para a próxima semana, inclusive, para ficar em torno de super quarta, resultado de Copom, resultado de Federal Reserve, que pode mexer bastante com a Bolsa, mas queria que você citasse para a gente. Temos balanços também, quais são os pontos que a gente precisa ficar atentos para as próximas semanas, não só de agenda, mas que pode movimentar o mercado, porque a gente tem visto, pelo menos o Ibovespa, por enquanto, surfando na tempestade perfeita lá fora, né? Estados Unidos está nesse caos, nessa volatilidade, mas o Brasil parece que, bom, agora é o momento da gente subir. Como é que você enxerga essa volatilidade e o quanto que ela pode nos afetar agora, já nas próximas semanas, olhando para um curto prazo, Porque conforme vai passando o tempo, você mesmo trouxe para a gente que a tendência é que a gente comece a olhar mais para o nosso cenário doméstico, né? Acho que a questão do juro, ela é crucial. Então, na semana que vem, se não vier uma indicação mais clara de que o Banco Central está considerando começar a cortar os juros, acho que o mercado aqui pode ter um bom ajuste. Agora, ao mesmo tempo, se o Banco Central corroborar essa aposta, dá para acreditar que a Bolsa vai andar mais. Dados de atividade são super importantes porque a gente está convivendo com aquela dúvida. Será que aquele novembro super positivo que a gente assistiu realmente foi a antecipação da atividade esperada para dezembro? Essa é a aposta e é um pouco isso que está sustentando a expectativa de que tem espaço para cortar os juros em março. Então, acho que essas duas variáveis são fundamentais. Agora, Muriel, a verdade é que é assim. Vou repetir essa frase. Contra fluxo, não há argumento.
enquanto investidor estrangeiro estiver disposto a comprar commodities, ainda que numa proporção pequena, né, ou seja, uma fatia muito pequena dessas carteiras, para a gente é um impacto muito grande. Então, de novo, aquele momento de maré alta que acaba disfarçando aqueles que estão com seus calções velhinhos. Aquele grãozinho que coloca que transforma tudo, né? É isso mesmo. Lucinda Pinto, obrigada, viu? Obrigada, Muriel. Boa tarde a todos. Boa tarde.